Durante muito tempo, a relação entre Jungkook e o Brasil foi marcada apenas por amor, gritos de felicidade, projetos emocionantes e uma conexão que atravessava oceanos. Mas em um determinado momento, essa história ganhou um capítulo inesperado, delicado e preocupante. Um capítulo que ninguém queria escrever, mas que mudou o rumo dos acontecimentos e ajudou a explicar por que a chegada do BTS ao Brasil em outubro carrega um significado muito maior do que apenas uma turnê. Tudo começou longe dos palcos, longe das câmeras e longe do brilho dos holofotes. Uma fã brasileira, movida por um sentimento que deixou de ser admiração, passou a ultrapassar limites perigosos na Coreia do Sul. O que inicialmente parecia apenas insistência se transformou em perseguição, presença constante, tentativas repetidas de aproximação. Uma linha invisível foi cruzada, e quando isso acontece, o amor deixa de ser amor. Jungkook, conhecido por sua gentileza e paciência com os fãs, começou a sentir algo que jamais deveria acompanhar um artista. Medo. Medo de sair. Medo de ser seguido. Medo de não saber quem estaria à sua espera do outro lado da porta. Sua rotina mudou drasticamente. Horários alterados, caminhos evitados, segurança reforçada. O jovem que sempre falou sobre liberdade, música e sonhos passou a viver em alerta. A situação se tornou séria demais para ser ignorada. Internamente, a Hybe tratou o caso com máxima atenção. Não se tratava apenas da imagem do artista, mas da sua integridade física e emocional. Jungkook não estava apenas cansado, ele estava sobrecarregado, e foi nesse ponto crítico que uma decisão silenciosa começou a se formar. Era preciso afastamento, era preciso proteção, era preciso respirar. Enquanto isso, do outro lado do mundo, o Brasil seguia como sempre, apaixonado, barulhento nas redes, fiel. Mas dessa vez, algo mudou. Quando a notícia da perseguição veio à tona, a reação dos fãs brasileiros foi diferente do que muitos esperavam. Não houve defesa cega. Houve reflexão. Houve pedidos de desculpa coletivos. Houve um movimento forte dizendo: isso não nos representa. E talvez tenha sido exatamente isso que tocou Jungkook. Fontes próximas relatam que ele ficou profundamente impactado ao ver fãs brasileiros pedindo respeito, limites e segurança em vez de proximidade. Pela primeira vez, o Brasil não apareceu para ele apenas como um país de fãs intensos, mas como um lugar de empatia, um lugar onde o amor não sufoca, um lugar onde o silêncio também pode ser uma forma de cuidado. Esse episódio acabou se conectando de forma quase simbólica com um momento decisivo na carreira do BTS. A confirmação da vinda do grupo ao Brasil em outubro não é apenas mais uma data no calendário. Ela carrega um peso emocional enorme, especialmente para Jungkook. Voltar ao país de onde veio a pessoa que mais o assustou, mas também ao país que mais se levantou para protegê-lo. Há algo profundamente humano nessa contradição. Jungkook retorna ao Brasil não como alguém que esqueceu o que aconteceu, mas como alguém que escolheu não definir um país inteiro pelo erro de uma pessoa. Ele volta com o BTS, com seus irmãos de palco, cercado de segurança, mas também de significado. Outubro deixa de ser apenas um mês de shows e se transforma em um marco emocional. Para o fandom, essa vinda carrega uma responsabilidade enorme. Cada grito, cada câmera levantada, cada tentativa de aproximação passa a ter outro peso. O episódio da fã brasileira serviu como um alerta global. Não existe amor sem limite. Não existe idolatria saudável sem respeito. E não existe apoio verdadeiro quando o artista precisa ter medo. A chegada do BTS ao Brasil em outubro representa mais do que música ao vivo. Representa reconciliação. Representa a maturidade do fandom. Representa a chance de mostrar que o Brasil pode ser lembrado não pelo medo, mas pelo acolhimento. Não pela invasão, mas pelo cuidado. Jungkook pisa em solo brasileiro carregando cicatrizes invisíveis, mas também carregando esperança. Esperança de que o amor que sempre sentiu daqui seja mais alto que qualquer atitude isolada. Esperança de que o palco volte a ser o lugar mais intenso, e não a rua, o hotel ou os bastidores. No fim, essa história não é sobre uma fã, é sobre limites. Não é sobre um país, é sobre consciência. E não é apenas sobre a vinda do BTS ao Brasil em outubro. É sobre como esse momento pode redefinir a relação entre ídolos e fãs para sempre. Porque amar o Jungkook, amar o BTS, nunca foi sobre chegar perto demais.
Sempre foi sobre proteger mesmo à distância. E agora, o Brasil tem a chance de provar isso. A partir desse momento, tudo passa a ser observado com outros olhos. A vinda do BTS ao Brasil em outubro deixa de ser apenas um evento musical e se transforma em um teste silencioso de maturidade coletiva. Não existe mais espaço para ingenuidade. Cada detalhe importa. Cada atitude comunica algo. E cada fã, mesmo sem perceber, se torna parte ativa dessa história. Para Jungkook, esse retorno carrega um simbolismo que vai além do palco. Ele não chega apenas como o artista consagrado, o McKnight admirado ou o ícone global que lota estádios em minutos. Ele chega como alguém que aprendeu de forma dura que nem todo carinho vem sem riscos. Alguém que precisou fortalecer limites para continuar amando o que faz. E isso muda a forma como ele olha para o público e como o público deveria olhar para ele. Há um silêncio que acompanha artistas depois de situações traumáticas. Um silêncio que não aparece em entrevistas nem em discursos, mas que se manifesta nos gestos, no olhar, nas pausas. Jungkook carrega esse silêncio. Não como fraqueza, mas como proteção. E talvez o maior gesto de respeito que os fãs brasileiros possam oferecer seja justamente compreender isso sem exigir explicações. Outubro será um mês observado pelo mundo inteiro. Não apenas pela grandiosidade do BTS, mas pelo comportamento do fandom. Será o momento de mostrar que aprender também é uma forma de amar. Que crescer como fã é entender que presença não significa invasão, que apoio não precisa ser barulhento para ser verdadeiro. O episódio envolvendo a fã brasileira deixa uma marca que não deve ser apagada, mas ressignificada. Fingir que não aconteceu seria irresponsável. Usar isso como combustível para ataques também seria. O caminho mais maduro é o reconhecimento. Uma pessoa errou, cruzou limites graves e colocou em risco alguém que sempre entregou tudo ao público. Isso não define uma nação inteira, mas exige consciência coletiva para que nunca se repita. O BTS sempre falou sobre evolução, autoconhecimento e responsabilidade emocional. Suas músicas não são apenas entretenimento, são mensagens. E agora, fora das letras, existe uma oportunidade real de colocar esses valores em prática. Mostrar que o amor do fandom pode ser firme sem ser sufocante, intenso sem ser perigoso, presente sem ser controlador. Para Jungkook, dividir o palco com os outros 6 membros em solo brasileiro também tem um peso especial. Eles não são apenas colegas de trabalho. São proteção, família e estrutura emocional. Estar com o BTS é estar em casa, mesmo longe dela. É nesse espaço seguro que ele pode voltar a sorrir sem medo, cantar sem olhar por cima do ombro e sentir que o palco ainda é um lugar de liberdade. E para os fãs, esse momento pede algo raro na cultura de idolatria: responsabilidade afetiva. Entender que seguir alguém não significa ter acesso irrestrito à sua vida. Que amar não dá direito de ultrapassar fronteiras. Que o verdadeiro apoio, muitas vezes, é invisível. O Brasil sempre foi conhecido como um dos fandoms mais apaixonados do mundo. Agora, tem a chance de ser lembrado também como um dos mais conscientes. Um público que aprendeu com o erro, protegeu seu artista e transformou um episódio doloroso em crescimento coletivo. Quando as luzes se acenderem, quando os gritos ecoarem e quando Jungkook olhar para a multidão, aquele momento vai carregar tudo o que veio antes. Medo, aprendizado, distância, escolha, retorno. E se houver respeito, esse olhar não será de desconfiança, mas de reconciliação. No fim, essa história não termina em outubro. Ela começa ali. Começa na forma como cada fã decide agir. No entendimento de que ídolos não existem para serem alcançados a qualquer custo, mas para serem admirados com consciência. Jungkook continua sendo Jungkook. O BTS continua sendo BTS. Mas o fandom tem agora a chance de ser algo maior do que nunca foi. Porque o amor que realmente importa não é aquele que se aproxima demais. É aquele que protege, mesmo quando ninguém está olhando.